vê-se uma inversão da lógica clássica, no sentido de que o mais poderoso governa, hoje em dia é o mais modesto, no sentido de ele tem mais autoridade moral, assim, são tempos muito moralistas, sabe? Eu acho que faz sentido, numa lógica de poder, o cara se colocar como, hoje em dia, como mais baixo, mais humilde. Essa é a lógica lá do esquerdomacho, essa é a lógica do decolonialismo, enfim, de várias outras coisas. A gente está entrando em alguns temas delicados, tá, galera? Mas eu acho que em parte por isso, assim, cara. Eu acho que existe uma inversão do eixo de poder, no sentido que agora, se você é o mais oprimido, você é o mais poderoso, sabe? Eu acho que outra coisa que é relevante também, tem um cara gringo chamado Rob Henderson, que ele cunhou o termo chamado luxury belief, né? Que são as crenças de luxo. Então, qual é a ideia de um item de luxo, de você ter uma bolsa da Louis Vuitton? É você tem uma coisa que é onerosa, então uma bolsa da Louis Vuitton é extremamente cara, e ela não serve para absolutamente nada, mas o fato de você ter ela demonstra o seu status. Você fala aqui, galera, olha como eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton. A mesma lógica que se aplicaria para uma Ferrari. E ele falou que, hoje em dia, é muito difícil você ostentar com bens materiais, sabe? Porque raros são os bens materiais que realmente só uma camada muito elitizada da sociedade pode ter. Então, muitas vezes acontece isso com as crenças que a pessoa ela propõe. Então, um exemplo clássico de uma crença que seria uma crença de luxo do pessoal é toda a ideia do abolicionismo penal. Cara, se você mora no Leblon, se você mora no Jardim Europa, e aí, enfim, eu não sei os bairros ricos do resto do Brasil, o abolicionismo penal não faz diferença nenhuma pra você. Ah, não vai ter mais cadeia. Não vai, muito improvável ter crime na sua rua. Ah, eu acho que a polícia tinha que ser desmilitarizada, tinha que acabar com a polícia. Cara, o crime, provavelmente, você não vai ser a vítima do crime, entendeu? O crime vai chegar muito antes no cara que mora na favela, ou então ele mora no bairro mais pobre, e você vai ser afetado por último. Então você pode ter uma crença política que ela é absolutamente destrutiva para a sociedade, mas quando uma pessoa rica assume ela, você pode sinalizar virtude para as outras pessoas, foi como você falou, os tempos estão muito moralistas, e você não é pessoalmente prejudicado. Então, eu acho que o PSOL, ele acaba sendo um partido que concentra umas ideias burras dessa, sabe? Eu não tô falando que todas as ideias do PSOL são ruins, mas tem umas que de fato são. E não é nem uma questão de ser burra, isso é descolado da realidade mesmo, sacou? Cara, tipo, o que o pessoal falou eu acho que é muito verdadeiro também, no sentido que a elite sempre vai desenvolver rituais e métodos, assim, para se distinguir das massas, entendeu? Então, você tem que pensar em termos... A Revolução Francesa mesmo, lá, quando os caras estavam em Versalhes, eram 14 talheres, eram... não Era sei um quanto babado específico, o cabelo... a peruca imensa. Então, os grupos de elite, eles sempre vão pensar numa forma de se distinguir da massa. No século XX, né, a austeridade das coisas, a própria sociedade consumir em massa, eu acho que... A gente já falou várias vezes sobre como o mundo está sendo democratizado pela sociedade de consumo, né? Então, eu acho que esses padrões de etiqueta, eles migraram um pouco do consumo e da propriedade, no sentido de que, principalmente aqui no Rio, né, você vê o cara playboy usando Havaiana, indo à praia sem celular, sem carteira, vai na roda de samba, etc., se faz de humilde. Mas o que ele acredita, o arcabouço ideológico, as ideias que estão contidas na cabeça dele, tem um senso de pertencimento, entendeu? Então, são algumas opiniões que ele pode colocar que ele se destaca imediatamente como alguém que acessou um grau de educação muito alto. Exato, tipo, na minha opinião, isso é muito intermediado pelas instituições de elite de educação, que é o seguinte, cara, para você acompanhar as novidades dessas ideologias de esquerda, você dificilmente, o seu tiozão que mora no campo, ele vai saber. Então, tem um cara que faz vídeo no TikTok que ele chega para umas pessoas no interior, assim, e pergunta, tipo, qual é o seu gênero? Aí o cara fala, sou Flamengo, sou negão, entendeu? Porque o cara nem... Esse discurso de qual é o seu gênero é uma parte que nem faz sentido. Se você se mostrar um cara versado nas ideologias identitárias, etc., você mostra, você provavelmente é um cara que tem contato com uma instituição de elite, então você é um cara elitizado. Eu acho que vai muito por aí também. Sim, cara.